Olá, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade às apresentações do conteúdo que eu utilizo para o discipulado que eu faço presencial. Então, volto a lembrar que aqui nós não estamos pensando em discipular ninguém, mas deixar registrado o conteúdo. Hoje nós vamos para a nossa terceira lição. Com o versículo inicial, João 14:15, aqui o próprio Cristo diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amor não é sentimento, amor é ação, amor é doação. E aqui Cristo diz que a forma que os discípulos tinham para testificar o seu amor para com o Pai, para com o Filho Jesus Cristo, seria guardar os seus mandamentos, guardar os seus ensinamentos. Então, assim nós comprovamos que amamos o Senhor quando nós guardamos os mandamentos, ensinamentos do Senhor para cada uma das nossas vidas. Hoje nós estamos aqui para apresentar essa terceira lição, que envolve o propósito eterno de Deus. Dentro desse propósito eterno de Deus, a gente vai ver que tem os mandamentos, as instruções do Senhor. Então eu posso dizer que eu comprovo amar ao Senhor, evidencio o meu amor para com Deus, para com o Pai, para com o Filho e para com o Espírito Santo, mediante eu esteja doando a minha vida. Como eu disse, amor não é sentimento, amor é doação, para que esse propósito de Deus, para contribuir com esse propósito de Deus, para que eu possa estar cumprindo aquilo no qual Deus estabeleceu como seu propósito. São leis, estatutos, mandamentos, juízos, que a gente entende no Novo Testamento como ensinamento, e a palavra do Senhor diz que nós só somos prudentes de fato quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, no sentido de guardar a palavra do Senhor, para que venha ventos, a tempestade, a nossa casa não seja derribada, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha. Entendemos que a rocha é Cristo Jesus, e Cristo Jesus está trazendo para nós todos esses ensinamentos. Então, precisamos entender, sim, de forma assim imprescindível, a questão do propósito eterno de Deus, porque esse é o ensinamento que nós devemos seguir. E cumprir esse propósito, contribuir com esse propósito, significa dizer que nós amamos ao Senhor, porque estamos dando nossa vida para que esse projeto, para que esse propósito do Senhor seja efetivado sobre a humanidade. Na primeira lição nós falamos da manifestação de Deus. Deus se manifestou de diversas formas, mas concentra-se em 3 manifestações: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na segunda lição nós falamos sobre a Bíblia como a palavra de Deus, porque entendemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não significa dizer que todo texto que está na Bíblia foi Deus que falou, obviamente que não, porque ele traz retratos da história, mas entendemos que ali foi inspirado pelo Senhor, então por isso declaramos a Bíblia como a palavra de Deus. Pedro diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos da parte de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Paulo, falando para Timóteo, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para que todo homem santo de Deus seja instruído em toda a boa obra. Então, por isso entendemos que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. E terceiro, que é essa lição que nós estamos apresentando com o propósito de Deus. É bem interessante eu estar apresentando essa lição agora. Por que é muito interessante? Nós concluímos, 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, apresentamos aí o panorama bíblico. Quando nós apresentamos o panorama bíblico, nós já estamos mostrando muito de qual foi o propósito do Senhor. Então, hoje, nós falando sobre esse propósito de Deus, para quem está acompanhando as apresentações anteriores, vai ver que muito do que está nas Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, que é o que Paulo referencia lá como as Sagradas Escrituras para Timóteo, que foi o texto que eu acabei de citar, está tratando boa parte desse propósito de Deus, já está sendo desenhado esse propósito eterno de Deus,
Então a gente precisa compreender essa forma processual que Deus se utilizou nas Sagradas Escrituras para orientar o homem, né, nos seus deveres, nas suas atribuições, para contribuir com esse propósito. Então volto a lembrar, se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. É como eu gosto de fazer muito essa analogia, um arquiteto vai e desenvolve um projeto. Né? Tá lá feito no AutoCAD um projeto de uma construção de um edifício. Então, quem vai trabalhar naquele projeto, ele tem que replicar exatamente aquilo que está no projeto definido. Então, quando nós falamos de propósito eterno de Deus, é exatamente isso. É um propósito que Deus estabeleceu e nós, como seus instrumentos, como seus servos, como esse texto que diz aqui, 1 Pedro 2,5, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos como pedras vivas, pedras que são postas aqui para complementar essa edificação. Então, analogia muito interessante, porque a palavra de Deus diz que nós somos verdadeiramente, somos sendo construídos para formar um edifício, no qual ele diz esse edifício ser a sua igreja, o seu povo, assim como Israel no Antigo Testamento era o povo de Deus, a igreja no Novo Testamento é o povo de Deus, que é esta edificação. E quando nós estamos trabalhando nesse propósito, nós estamos trabalhando em cima desse projeto de Deus. Então eu comprovo que amo ao Senhor quando eu estou contribuindo com esse propósito sem modificar aquilo que Deus já estabeleceu. E nós começamos a pensar nesse propósito eterno de Deus em Êxodo 19:6. Quando o Senhor diz, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então aqui já é um propósito, já está estabelecendo aqui o projeto do Senhor. Ele fez o desenho do edifício que ele quer, né? E é interessante que em Êxodo 25, se não estou enganado, ele vai mostrar exatamente lá que Moisés recebeu do Senhor orientação para construir o tabernáculo. E o tabernáculo precisava ser construído conforme Deus havia mostrado, todos os detalhes que Deus havia mostrado para Moisés. Moisés deveria construir o tabernáculo sem tirar nada daquilo que havia sido mostrado para ele e sem acrescentar também nada. É um projeto. É nesse projeto que nós compreendemos, já começamos, na verdade, a compreender esse propósito eterno de Deus. Pedro, lá na frente, vai dizer, aqui diz, vós me sereis, apontando para um futuro. Em 1 Pedro 2,9 diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então aqui está dizendo que vós me sereis, e 1 Pedro 2,9 diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tem um projeto, né? Os homens se afastaram desse projeto, foram para as trevas, se corromperam, se distanciaram do Senhor. Dentro desse projeto tem um plano de restituir o homem à luz, né? Reconciliar o homem com Deus, para que o homem possa voltar a estar dentro desse projeto de Deus. E aí precisamos contribuir, né, com esse processo que Deus estabeleceu em seu propósito eterno do Senhor. E 1 Pedro 2,5 que eu já citei, eu citei o versos 9 que não está aqui, mas é um versículo que eu gosto muito porque aponta sobre essa questão do sacerdócio, né, de todos os santos. Em Hebreus 4,14 aqui vai dizer que Jesus Cristo, como grande sumo sacerdote, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo, grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Então, por que Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote? Porque está dentro do propósito eterno de Deus. Quando Deus deu lá para Moisés o tabernáculo, que colocou lá o Santo dos Santos, esse Santo dos Santos aponta para os céus. E aqui o que Hebreus está dizendo é exatamente isso, que Jesus Cristo é esse grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. É só Jesus Cristo que pode entrar no Santo dos Santos. E os demais sacerdotes? Os demais sacerdotes, ele adentra no santo ou no átrio, que é outra parte do átrio onde está o altar do holocausto e a bacia de bronze que tinha água onde os sacerdotes se banhavam. O santo lugar, você tinha à direita a mesa dos pães da proposição e à esquerda o candelabro.
E o Santo dos Santos é que você tem a Arca da Aliança. Então, tudo isso aí está dentro desse propósito eterno de Deus. Por isso que é muito interessante comparar isso realmente com um projeto, como se fosse um arquiteto, de fato, que desenhou, e que esse projeto precisa estar realmente feito com todos os detalhes que ele estabeleceu, sem pôr e sem tirar nada. Em Romanos 3,24 diz que nós fomos salvos gratuitamente, mediante a graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos 8,9 diz que nós fomos criados, predestinados, aqui usa o termo predestinado, porque está dizendo que todo homem que estiver em Cristo, que nascer de novo, que for reconciliado com Deus, ele está predestinado a se tornar a imagem de Cristo. Então daqui eu já começo a ver esse processo que Deus construiu, está delineando nessas referências bíblicas, para mostrar que esse sacerdócio de Deus em nós, ele é consumado quando nós temos a imagem de Cristo. Então vamos ver como é que isso se constrói melhor através da lição. O versículo primeiro é o versículo que está lá, que eu tenho colocado desde o início. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O que é que esse primeiro parágrafo que está colocando? Aquela primeira fase inicial da construção dos céus, quando Deus está criando tudo. Eu falo construção porque eu estou dando uma linha dentro de um projeto. Então Deus criou os céus e a terra. E tudo que Deus fez ali, Deus fez com o poder da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz, fervilhem as águas dos mares, e assim foi. Todas as coisas que Deus pronunciou com sua palavra. Mas o homem não. Criou o homem e insuflou em nossas narinas o hálito de vida, e o homem se tornou ser vivente. Então fomos criados de uma forma diferente. E dentro desse projeto ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então observe que desde o princípio o objetivo de Deus é que o homem tenha a sua imagem e a sua semelhança. Depois diz que nós devemos fecundar e multiplicar, encher a terra. Então, era para não ter pessoas, diversas pessoas, porque fala em fator de multiplicação, devem ser multiplicadas essas pessoas para que todos tenham a imagem de Cristo. Só que o homem se corrompeu. Não perde a imagem. O ser humano, quando se corrompe, não perde a imagem de Deus, mas corrompeu. Houve uma corrupção nessa imagem. Então, Deus tem um projeto para reconciliar o homem a essa imagem. E eu quero também aqui nesse primeiro parágrafo aqui já acrescentar que muita gente, às vezes, é uma conjectura, uma pergunta que muitas pessoas fazem, por que Deus sabia? Deus onisciente, ele sabia que o homem iria se corromper, mas por que ele criou? Ou para que Deus fez o ser humano? Na minha percepção, eu entendo que Deus fez o homem porque Deus quis se doar os seus atributos. Obviamente, quando eu digo doar os seus atributos, eu estou falando de doar atributos comunicáveis, porque existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, atributos que pertencem somente a Deus. Onisciência, onipotência, onipresença são atributos somente do Senhor. Então, quando eu falo que é um Deus doador, porque Deus doou de si, não tinha necessidade alguma, mas ele fez um ser conforme sua imagem e semelhança, deu a esse ser um planeta completamente, o planeta Terra, preparado para esse homem, porque no final de toda a criação Deus vai lá e coloca o homem para o homem governar sobre tudo aquilo. Então já entendemos que Deus é um Deus doador. Por isso que Deus nos fez, mesmo sabendo em sua onisciência que o homem iria errar. Aí que ele traça dentro do seu projeto, do seu propósito eterno, uma forma de reconciliar o homem com ele, para que o homem voltasse a ter a sua imagem. Não é que o homem perdeu quando o homem se corrompeu, mas voltasse a ter a sua imagem perfeita, completa. Então, por isso que Deus nos criou, para não ficar pensando, conjecturando tantas coisas aí que as pessoas às vezes ficam perguntando, e o objetivo não é esse. Deus nos fez, ele é sabedor de todas as coisas, nos fez em excelência, para que esta glória manifestada em nós, homens feitos e mulheres, conforme sua imagem e semelhança, pudéssemos governar esse mundo, porém, com a corrupção, trouxe tantas coisas horríveis sobre o mundo. Então, além disso, como ponto central em toda a sua revelação, o Senhor fala a Moisés que faria deles um reino sacerdotal. Então, aqui que a gente precisa concentrar
bastante a nossa compreensão. Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. O homem se afasta, né, se corrompe dentro daquele projeto do Senhor. O mundo está contaminado, né? Deus, ele é santo. Deus não se contamina com nada desse mundo. Então, ele precisou criar uma doutrina, um ensinamento, e aí que vem esses mandamentos do Senhor, no qual diz que nós provamos, testificamos, evidenciamos que amamos a Deus, quando nós guardamos os seus mandamentos. Ele foi e estabeleceu regras para Moisés e mostrou um tabernáculo para Moisés. Então Moisés precisava ter um lugar santo, separado, onde ele pudesse ensinar e instruir ao povo através da manifestação de Deus, que foi nossa primeira lição. Então Deus precisaria se manifestar no meio do povo. Então por isso que Deus deu o tabernáculo. E além do tabernáculo, nós vamos ver mais à frente que Deus deu também um personagem, que é os sacerdotes. Né? No Antigo Testamento ainda era o sumo sacerdote e o sacerdote, que eram da tribo de Levi. E o sumo sacerdócio somente exercido pela família de Arão. Eu digo no Antigo Testamento porque no Novo Testamento o homem não vai mais exercer o sumo sacerdócio. O homem salvo em Cristo, convertido em Cristo. Porque no contexto de Cristo, quando ele vem, os homens ainda estão exercendo o sumo sacerdócio. Só que Cristo ele veio para morrer, ressuscitar e aí nessa ressurreição ascender aos céus. Essa ascensão de Cristo aos céus é ele ocupando o lugar do sumo sacerdote, que é o Santo dos Santos, à destra de Deus, à destra da majestade na altura. Então precisa olhar para essa referência como algo central no propósito eterno de Deus. E isso é tão importante, essa compreensão, porque o tabernáculo estava no centro do acampamento de Israel. Eles andavam, quando a nuvem parava, eles acampavam, e as tribos de Israel contornavam o tabernáculo, e o tabernáculo ficava no centro. Então essa ideia é central. Ela não deveria ser esquecida de forma alguma. Não poderia nunca ser negligenciada. E não é só citada. A gente precisa colocar isso em prática. Não adianta ficar falando e falando do sacerdócio. A gente precisa equipar os santos para exercer o seu sacerdócio. O que é muito diferente de estar simplesmente passando teoria. E a gente só consegue, queridos, equipar os santos para exercer o seu sacerdócio, primeiro, fazendo conhecer o propósito eterno de Deus. Aí, conhecendo o propósito eterno de Deus, eu tenho falado muito nesses últimos dias que nós não precisamos estar orando para Deus, buscando de Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Porque a vontade de Deus já está declarada nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos saber de Deus, Deus, qual é a direção que o Senhor vai dar através da minha vida, dos dons que o Senhor me deu, para que eu possa contribuir nesse estabelecimento do propósito do Senhor, que é nesse propósito do Senhor que está declarado a vontade de Deus. A vontade de Deus já está declarada nas Sagradas Escrituras. A vontade de Deus já está declarada nesse propósito eterno. Então eu preciso saber de Deus a direção para que nos dons ou no dom que Deus me deu, me vocacionou, eu possa contribuir com o reino de Deus para que esse propósito eterno de Deus tenha sido consolidado na minha vida e na vida das pessoas que eu tenho o alcance, né? Essas lições que eu estou dando, que eu estou apresentando, tanto essa do discipulado quanto do panorama bíblico, é exatamente para isso, para deixar consolidado essa compreensão. Eu sei que vários homens de Deus espalhados no Brasil e no mundo têm tido também essa compreensão, mas é interessante que outras pessoas que podem não ter acesso a essas pessoas estejam estudando de fato essas lições para compreender isso, sobretudo. Não adianta estudar para compreender, né? Lembre de Esdras. Esdras buscou a lei de Deus para cumprir a lei. O propósito, se você entende, você tem que cumprir e ensinar. É o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Compreendi, tenho me esforçado para cumprir e estou ensinando, transmitindo para que isso seja consolidado na mente dos irmãos e possamos de fato seguir nesse propósito eterno de Deus. Existem muitas coisas, eu vou tratar aos poucos, existem muitas coisas que tentam ofuscar, e quais são esses interesses que tentam ofuscar? A gente vai ver lá na frente outras lições, ofuscar. Infelizmente isso acontece até involuntariamente. As pessoas fazem isso por não dar ênfase, porque não dão foco, não colocam isso como central. Se o tabernáculo foi central, gente, isso tem que ser analisado como propósito central de Deus. Esse propósito eterno de Deus na questão do sacerdócio. Está dentro do
plano de Deus. Se você for para Apocalipse 5, 10 e 26, vai lá dizendo no milênio e na eternidade, nós seremos reis e sacerdotes com ele. Então é um princípio que Deus havia estabelecido. Então, desde o princípio estabelecido, gente, no início e vai até o final do Apocalipse, isso é proposta eterna de Deus, temos que guardar isso muito bem. E o outro aspecto que eu tinha antecipado ali é a questão do sacerdócio. Por que o sacerdote? Os sacerdotes funcionariam como exemplo, primeiro, o sumo sacerdote como aquele que mantinha contato com Deus, Deus descia e falava com ele no Santo dos Santos, e depois replicava para os sacerdotes, por sua vez, os sacerdotes replicavam para as outras pessoas, as demais pessoas de Israel, as tribos de Israel. E essas tribos representavam lá na frente, quando Israel se tornou monarquia, a nação de Israel. E essa nação de Israel precisava ser luz para as nações. Olha como uma coisa é gradativa. O sumo sacerdote recebia de Deus, transmitia para os sacerdotes, que por sua vez transmitia para Israel. Israel era luz para as nações. E o que é que diz o Salmo 67? Louve-te a ti, ó Deus, todos os povos. Louve-te todas as nações. Então era para alcançar todas as nações com esse propósito de sacerdócio. O sumo sacerdote, ninguém mais preenche que é Cristo que está à destra de Deus. Então nós ocupamos o sacerdócio. E aí existe a ideia da santificação do sacerdote, do lugar que era ali o tabernáculo, também como lugar santo. E esse lugar hoje somos nós, é o corpo. Não é um local, mas é um corpo. Nós somos o corpo, o templo santo do Senhor, onde Ele habita em nós com o seu Espírito Santo. Então isso aí tudo, gente, está sendo construído dentro do seu propósito eterno de Deus. Tem que compreender isso, colocar em prática e aplicar. Então já falei do sacerdote aqui, já falei do sumo sacerdote, já citei essa referência no início, que Jesus, como grande sumo sacerdote, penetrou nos céus. Esses céus é o Santo dos Santos. E Jesus, quando ele se faz carne, aqui João 1,14 diz, ele habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou, habitar significa dizer que ele tabernaculou. Olha a ideia do tabernáculo também na encarnação de Cristo. Quando a palavra de Deus, aí é a palavra literalmente mesmo de Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para que nós sejamos santos também como sacerdotes. Porque sacerdotes são pessoas separadas. Santos, no grego, hagios, é separados. Ou seja, nós não podemos viver como o mundo sendo sacerdócio do Senhor. Como sacerdotes, nós devemos viver de uma forma completamente diferente. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Porque ele nos santifica exatamente para viver isso. E a própria palavra nos santifica. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Para que esse exemplo dentro do propósito eterno de Deus seja consolidado, em princípio, foi em Cristo primeiramente consolidado, ele habitando no meio de nós, ascendendo aos céus, deixando o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Por isso que a Bíblia diz que nós temos livre acesso, porque somos sacerdotes e nos comunicamos com o sumo sacerdote. Lembra lá o sumo sacerdote no tabernáculo em contato com Deus? Depois o sumo sacerdote com o sacerdote. Hoje isso está repleto em nossas vidas. Então não há um clero, como muitos pensam, um clero, um grupo seleto da igreja separado, que esses que ouvem a Deus, esses que falam com Deus. Não existe. Esse que chamam de grupo seleto também são sacerdotes, exercendo o papel de liderança, e todos os demais também como sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Apenas alguns dentre esses sacerdócios executam a liderança, que lá na frente a gente vai tratar sobre isso quando nós falarmos sobre ministérios e dons, dons ministeriais e dons gerais. Tá bom? Então aqui já falando também do sumo sacerdócio dos santos. E Jesus Cristo, esse que nós devemos ser, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse propósito eterno de Deus, ele só é consumado quando nós nos tornamos a imagem de Cristo, completado, quando nós nos tornamos a imagem de Cristo. Por isso que esse corpo que é mortal, que é corruptível, se revestirá da imortalidade, se revestirá da incorruptibilidade.
Então, esse é o propósito eterno de Deus. Então, as ovelhas do Senhor, as ovelhas de Cristo, elas precisam ser instruídas nisso. Não em eu tomar o domínio sobre as ovelhas. E as ovelhas só podem fazer aquilo que eu quero. As ovelhas têm que ser ensinadas a fazer aquilo que está dentro do propósito eterno de Deus. Por quê? Porque o que está sendo estabelecido sobre a terra, quando João Batista veio, quando Jesus Cristo veio, o que é que ele disse? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a mesma palavra no grego, próximo e chegado, porque a ideia ali no grego é que está tão próximo que se eu estender as mãos, eu alcançaria o reino dos céus. Então, é isso que nós devemos contribuir. Não é dominar sobre o rebanho, não é dominar sobre as ovelhas, não é mandar o que as ovelhas têm que fazer, é instruir as ovelhas a seguir esse propósito eterno de Deus. Por quê? Porque nós seremos reis e sacerdotes com Ele, porque é o reino dos céus que está sendo estabelecido e nós vamos chegar lá na frente e ainda falar sobre o reino dos céus. Tá bom? Então, não é uma igreja clerical, é uma igreja sacerdotal, de sacerdotes exercendo um serviço do reino, porque nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tá bom? E isso hoje dentro do... Como é que nós somos ajudados a seguir este caminho para estabelecer esse projeto? Como Moisés seguiu o caminho com Deus, os discípulos seguiram com Cristo, nós seguimos com o Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo não tiver o domínio sobre a igreja, o Espírito Santo de Deus não tiver o domínio sobre os sacerdotes que exercem o papel de liderança, se o Espírito Santo de Deus não tiver o domínio sobre os sacerdotes liderados, que são liderados por esses sacerdotes que exercem o papel de liderança, se isso não acontecer, queridos, não tem como o reino dos céus ser estabelecido. Porque se o Pai conduziu o povo de Israel, se o Filho conduziu os discípulos, o Espírito Santo precisa, ele foi estabelecido por isso, para estabelecer, para conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, nós somos ajuntamento de pessoas por diversos outros propósitos, mas não para estabelecer o propósito eterno de Deus, que é estabelecer o seu reino. E por isso precisamos ser santos, separados, consagrados para as coisas do Senhor. Então, a imagem, eu falei isso lá no início, né? A imagem de Deus ela foi corrompida, o homem não deixa de ter a imagem de Deus, mas a imagem acabou sendo corrompida. Então, Deus aí trouxe consequências, né? Se não tem dano, se não tem consequência, o homem não tem conserto. Então, trouxe danos, consequência. A morte, primeira consequência, a expulsão do jardim e o afastamento de Deus. Né? Por quê? Porque o homem não quis, o homem se rebelou, foi desobediente, o homem não quis viver na dependência de Deus. O homem quis ser independente de Deus. Não é o que Satanás disse para Eva? Não, não será assim. Você não vai morrer, você vai ficar semelhante a Deus. Então alguém que é semelhante a Deus não depende de Deus, se tornou Deus. E o homem é para ser dependente de Deus. Ou seja, se eu estou trabalhando para estabelecer o propósito eterno de Deus, eu tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho que ser dependente do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, eu não estou estabelecendo o propósito eterno de Deus. Eu estou estabelecendo os meus propósitos, os meus interesses. Aí é um problema. Eu tenho que estabelecer o propósito eterno de Deus, mesmo trazendo sobre a minha vida dano, porque o propósito não é meu, o interesse não é meu. O importante é estabelecer o propósito eterno de Deus. Então o homem se tornou indigno de sua glória. É interessante o Salmo 53. O Salmo 53 diz que Deus olhou desde os céus para a terra, procurando um só que fizesse o bem. Mas não havia ninguém que tivesse feito o bem. Em Romanos 3,10 diz que não há um justo nenhum sequer. No verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como é que nós vamos ser reconciliados? Como é que nós vamos nos tornar novamente essa imagem perfeita do Senhor? Precisaríamos ser justificados novamente. Não somos justos, mas um justo morreria por todos nós que somos injustos. E aí tem uma coisa interessante que eu vou tratar depois até mais. Jesus morreu por todos, não por um grupo só. Porque o pecado, quando ele entra sobre a humanidade, o pecado entrou sobre todos. Então, para ele nos justificar, ele justifica todos. Só que todos só podem ter acesso a essa justificação mediante a fé. A fé não nos salva, a fé nos liga à graça, porque somos salvos gratuitamente pela graça. Mas para a gente acessar essa graça, é mediante a fé.
que é um dom de Deus. Ele nos dá esse dom para, como o próprio Espírito Santo de Deus faz, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas nós devemos buscar crescer nessa fé, né? Contribuindo com o propósito eterno de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então continuamos nesse processo. E quem morreu antes de Cristo, que não tinha Cristo, era salvo como? Era salvo também a fé em Deus. Como a Bíblia diz que Abraão foi justificado porque Abraão creu. Ninguém era salvo mediante a obra da lei, pelas obras. Não, eram salvos mediante a fé. Só que agora, no Novo Testamento, que é o nosso contexto, somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. O sacrifício eterno, o Cordeiro de Deus, que é o primeiro papel, isso a gente vai tratar depois, quando a gente falar especificamente de Cristo. O primeiro papel que ele cumpre, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para ir reconciliar o homem com Deus. Então, assim nós somos salvos. A palavra nos diz que como o pecado entrou por meio de um único homem, por meio também de um único homem somos justificados. Se por meio de um entrou o pecado para todos, por meio de um também todos podem ser justificados. Mas para fazermos parte desse propósito eterno de Deus, precisamos nascer de novo. E essa lição, nascer de novo, é a próxima lição que nós veremos. E onde é que está o centro do propósito eterno de Deus? Em Jesus. O nome Jesus é Deus é a salvação. Isaías 43:10 diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Jesus Cristo, o nome é Jesus, é a salvação. Então Jesus não está fora de Deus. João 1, nós já falamos. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. A palavra sai de dentro de Deus. Por isso que Jesus Cristo não é uma criação. Jesus Cristo é a palavra de Deus que encarnou. Que Deus seja glorificado. Que você comece a consolidar todo esse entendimento em uma compreensão bem consolidada, para que você possa realmente compreender, seus olhos sejam completamente abertos, você compreenda a palavra de Deus, se coloque à disposição para contribuir com esse propósito eterno de Deus, independente das circunstâncias. Ou seja, independente de qualquer coisa, você tem que estar contribuindo com o projeto, com o propósito eterno de Deus. O Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.